Iniciamos 2025 com foco total, fizemos um planejamento, estamos de volta com Elas Transformam. Para você que não nos conhece, eu sou Franciele Galvão, não poderia fazer esse momento sozinha e eu estou com a Bianca de Paula. E juntas nós vamos comandar o podcast do Elas Transformam. Será um momento muito especial, muito bacana, onde a gente vai trocar experiências, falar sobre a nossa trajetória, nossa jornada. Vamos ter assuntos específicos também, como maternidade, relacionamento, vida fitness, né, Bia? Exatamente. Vida fitness, enfim. E teremos convidadas especiais para estar aqui conosco, trocando experiências. Então vai ser um ano muito bacana, um ano muito prazeroso. Nós já estávamos ansiosas por esse momento, por esse retorno. Eu sei que vocês sempre perguntam, mandam informações no nosso, manda perguntas no nosso direct. Quando vai voltar? Quando vai ter evento de novo? Quero muito participar. E que para você ter esse gostinho, né, ficar um pouquinho mais, se sentir mais participativa, nós vamos fazer isso agora com uma certa frequência. Exatamente. Para quem não conhece muito sobre o Elas Transformam, né, Fran? Ele já nasceu no nosso coração há bastante tempo, mas tem mais ou menos um ano que a gente começou esse movimento de transformação, de desenvolvimento, onde a gente aborda diversos temas, que a gente fala muito da nossa vivência, para que, de alguma forma, a nossa transformação inspire em transformação em outras pessoas. E nós já fizemos um evento, eu acredito que há mais de um ano. Há mais de um ano. E foi um evento despretensioso, podemos dizer, e que a gente se esgotou em 4 horas, rapidamente, onde nós pudemos abordar ali alguns temas na época, identidade e também relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. E foi muito importante, a partir desse movimento, que esse projeto nasceu com força total, né? E como você falou, nós recebemos aí vários directs falando quando que vai ter novidade, quando que vocês vão retornar ao projeto. 2025, nós começamos com uma baita novidade. E eu queria que você me contasse um pouquinho como surgiu essa ideia do podcast. Então, o podcast, na verdade, já é eu acho que quando você começa a fazer, surgem vários sonhos. Então, o podcast não é um sonho novo, principalmente da Fran, né, há mais de 4 anos. E estar aqui, falar, né, e algo que eu sempre falava a gente precisa replicar o que a gente sabe para muitas pessoas. Não nesse contexto agora, né? Mas isso, eu me lembro da gente sentar e conversar sobre isso há 8 anos atrás, quase 9 anos atrás. E eu me lembro de falar, Bia, nós precisamos falar para mais pessoas, nós precisamos entregar para mais pessoas. E aí, com as mudanças que a gente teve, né? Mudança de sede, mudança, né? Falando de local de trabalho, nasceu um desejo muito grande do podcast. E aí eu compartilhei com a Bia, enfim, só que ficou parado esse sonho lá durante algum tempo. E agora nós temos a oportunidade de revisitar esse sonho de novo, que foi lançado lá atrás, né, há alguns anos. E voltar e fazer isso, né, com Elas Transformam, que é um canal de bênção, de transformação para outras mulheres, não só mulheres, mas relacionamento, né, o quanto nós tivemos respostas de relacionamentos restaurados, relacionamento conjugal, relacionamento com o Espírito Santo. Então, de uma certa forma, a nossa transformação e a nossa vida, ela pode ser um canal de bênção para outras pessoas. E por que não usar a nossa voz, usar os dons e talentos que Deus nos deu para alcançar outras vidas? Então, é esse o nosso desejo, não é um desejo só da Fran, é um desejo da Bia também, por isso que nós estamos aqui juntas. E existe um propósito muito grande quando eu falo das duas, né? Ontem eu estava lendo sobre Ruth, e é interessante porque ela segue a Noemi e ela num sinal de lealdade. E nós estamos aqui num sinal de lealdade uma com a outra, porque é um projeto muito desafiador. A gente sabe que todas as vezes que a gente tenta criar algo, a gente enfrenta alguns obstáculos, mas a gente sempre continua mantendo foco, persistência, porque ele acontece. E quando ele acontece, não sei explicar a sensação. Acho que a gente tira os pés do chão e a gente vai para um outro lugar. Porque o que a gente vive, o que a gente ouve, o que a gente experimenta, principalmente em nós, não nas outras pessoas, quando a gente decide transformar vidas, na verdade, nós já fomos transformadas de alguma forma
para impactar outras pessoas. Você não consegue transformar, você não consegue mudar ninguém sem que você mude a si mesmo. Então, esse projeto, que não é novo, já é bem antigo no nosso coração, ele amadureceu, ele ganhou força, ganhou experiência, ganhou maturidade, ganhou respeito, e agora nós estamos replicando isso para várias e várias pessoas. Fran, enquanto você falava, passou um filme aqui na minha cabeça, né, ao longo da nossa trajetória, o quanto nós nos desafiamos e isso gerou transformação em nós. Eu acredito que isso é tão forte na nossa relação e em tudo que a gente vive, que isso denominou até o nome do nosso projeto. Sim. Elas Transformam. Eu me lembro exatamente quando nós sentamos para falar, bom, a gente tem uma ideia e nós queremos ser abundante na vida das pessoas. Nós queremos que de nós saia conhecimento e saia uma influência que a gente possa ajudar outras pessoas. E eu lembro quando a gente fez essa reunião, enquanto você falava, eu estava me lembrando, quando a gente fez essa reunião e a gente pensou assim, qual é o nome que fala muito sobre nós? E eu lembro que você me perguntou assim, Bianca, uma palavra. E eu lembro que eu tive um sonho, algo Sim. nesse sentido, eu não me recordo muito bem, mas tem uma palavra que define muito, eu acredito, a Franciele e a Bianca, é transformação. Desde que nós nos conectamos lá atrás, no passado, nós resolvemos ser transformada. Nós mudamos a nossa mente, mudamos a nossa forma de pensar, de agir. E é interessante que quando duas pessoas se unem com um propósito de se desenvolver, de se transformar, algo incrível acontece, não só para essas pessoas, mas para o ambiente. Então, ao longo desses anos que nós temos caminhado junto, em termos de desenvolvimento, em termos de treinamento e até mesmo em outras atividades que nós fazemos, essa transformação ela é real. Eu vejo para a Franciele uma mulher transformada todos os dias e eu vejo para a Bianca uma mulher transformada. E esse foi o princípio, né? Se nós podemos nos transformar uma outra nessa parceria, nessa amizade, nesse companheirismo, nós podemos ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. Me lembro exatamente uma vez que você disse o seguinte: mulheres têm o poder de ajeitar a coroa uma da outra. Você lembra disso? E isso ficou guardado no meu coração. Então, esse é um movimento que a gente nasceu há muito tempo, mas que começou há mais de um ano. E agora, como você falou, ele vem para um formato mais, podemos dizer, maior no sentido de abrangência. Sim. Então, daqui a pouco, nós não estamos mais falando dentro do ambiente corporativo ou no ambiente entre amigas, mas agora nós estamos num ambiente muito maior de transformação, que é contar e construir uma comunidade de pessoas que se transformam para que possa gerar transformação em outras pessoas e gerar transformação no meio. Isso é poderoso, não é? Eu acredito muito que as pessoas elas estão sedentas por mudança, por transformação, por ajuda. E nesse processo da Fran, como desenvolvimento de pessoas, enfim, é um desafio muito grande, porque hoje a gente vive uma geração que ela simplesmente está acomodada com o corpo, acomodada com a vida profissional, acomodada com a vida pessoal. E eu percebo muito que as pessoas, às vezes, elas não sabem o que caminho ela vai trilhar, para onde eu vou, o que eu devo seguir, o que eu devo fazer. E aí, em um mundo onde a internet deu voz para muitas pessoas, viver o processo para contar ele lá na frente, ele gera uma transformação na outra pessoa. Você não precisa me conhecer, você não precisa conhecer a Bia, mas tudo que a gente falar sobre a nossa história, você vai ver o preço do plantar e do colher. E hoje as pessoas não querem viver esse tempo do plantio, da colheita. Para estar aqui, nós nos transformamos todos os dias. 8 anos, 9 anos, eu acho, né? Eu nem me lembro quando nós sentamos para falar sobre isso e eu queria uma coisa, a Bia queria outra. Eu falei, não importa, vamos fazer, vamos colocar na rede social. Se você gosta de fazer isso, vamos fazer dessa forma. E de lá para cá, existiu uma transformação. Mas, mais do que isso, existiu uma coisa que é muito importante hoje que a gente não vê, que é a questão da lealdade. Eu não estou com você pelaquilo que você pode me dar, porque eu estive com você quando você não tinha nada. E eu continuo com você até hoje.
E hoje as escolhas são: o que você pode me dar em troca? E eu fico com você se você tiver algo para me oferecer. Uma troca. E aí a gente sai muito do ser intencional para o ser interesseiro. E a maturidade também nos ensina, né? Fazer escolhas, escolher pessoas. Quem são as pessoas que vão estar na nossa vida, no nosso lado, participando do Elas? Porque a gente sabe que quando nós começamos esse movimento, tinham mais pessoas, às vezes, interesseiras naquele movimento do que intencionais. E hoje a gente consegue qualificar isso, a gente consegue medir isso. E eu acredito que tudo, né, como nós sabemos, o nosso posicionamento enquanto cristãos, nós sabemos que tudo tem um propósito de Deus. E Deus, ele abre as portas. E Deus traz as pessoas certas para estar nos lugares certos. Então, o Elas, ele vai contar com participações especiais, pessoas que têm o mesmo propósito, que têm a mesma visão, família, trabalho, pessoas que querem chegar, né, onde a gente já chegou, onde a gente se vê chegando também, porque eu acredito que a gente pode se inspirar, ser exemplo também e ter outras pessoas como exemplo, pessoas que fazem sentido para nós. Então, aqui é um momento onde, mais do que tudo, existe uma transformação acontecendo, existe uma palavra lançada, existe um poder sobre essa palavra também. O Elas, ela não foi escolhida por acaso. E você estava falando, e eu me lembro que quando nós sentamos para conversar, e eu falei: Bia, a gente precisa de um nome. E aí você falou assim: Fran, eu tenho um nome. Aí eu perguntei: qual o nome? E aí você falou: Elas. E aí eu falei: poxa, Bia, Elas? Mas Elas o quê? Aí você falou assim: eu vou te contar o motivo e eu vou te contar o significado. Eu sonhei com esse momento. Eu sonhei com essa palavra. Eu sonhei com Elas. E você não sonhou por acaso. Já existia um tempo ali que nós estávamos planejando isso. Não por nós, porque a gente sabe que nada que nós fazemos é por nós. Mas porque para Ele nós vamos fazer. Por Ele nós vamos alcançar outras pessoas. Por Ele nós vamos restaurar. E é o que nós já estamos fazendo. Então, Elas, o nome Elas, ele vem carregado de muito poder, de muita unção, de muita transformação, de muita lealdade, de muita amizade, de muita renúncia e de muita escolha para estar aqui. Então, Elas, eu olho para ele e eu vejo muitas coisas. Eu vejo muitas coisas lá dentro. E de tudo que aconteceu durante esse processo e do que ainda vai acontecer, porque é só o início. Então, aquele sonho lá atrás, aquele desejo de alcançar milhões, falar para multidões, ele é mais real do que nunca. E a gente só precisa fazer. Se vai ser bom, se não vai ser bom, se a gente vai errar, se não vai errar, enfim, a gente precisa fazer. E nós iniciamos, não agora, mas nós voltamos com força total. Ainda mais maduras, mais experientes, mais parceiras do que antes. Fica muito forte no meu coração, e você falou um pouco dessa geração que nós estamos vivendo de pessoas imediatistas, que não querem pagar um preço. Quando eu penso no movimento do Elas Transforma, por tudo que você falou, fica muito claro no meu coração a questão do tempo. Existe um tempo determinado para todas as coisas. A Franciele e a Bianca, do Tempo do Agora, elas foram forjadas ao longo desses quase 9 anos para que esse momento acontecesse. E o mais legal é que a gente curtiu o processo, a gente entendeu que era um processo de transformação. Quando a gente colocou no nosso coração o objetivo de alguma forma pudéssemos ser abundantes na vida de outras pessoas, das pessoas que estão ao nosso redor, na vida de mulheres que às vezes nos procuravam, de empresas que nos contactam para perguntar, né, enfim, sobre assuntos voltados a desenvolvimento e cultura, não foi de um dia para o outro. Nós fomos construindo. E o mais importante disso, nós fomos buscando conhecimento. Nós fomos nos capacitando, fazendo cursos, lendo livro, enfim, a gente se qualificou para chegar no formato que nós estamos hoje. E hoje a gente vive tempos onde as pessoas elas só querem
receber, mas não querem construir o processo, não querem se desenvolver ao longo do processo. Então, quando eu penso no Elas Transformam, e essa palavra é tão maravilhosa, né, de transformação, acho que representa tudo isso que a gente quer viver, representa tudo isso que a gente ainda vai viver muito mais, ainda vai ser mais transformada. É o poder estar em não permanecer parado. Nós falamos muito, eu me lembro do primeiro treinamento que nós duas foi ministrar, um dos primeiros treinamentos que a gente ministrou fora de Uberlândia, e você trouxe um dado muito interessante sobre o 97% das pessoas estão numa zona de extremamente conforto, onde 3% estão numa zona de esforço. E nós estamos nessa zona de esforço. Todos os dias nós nos comprometemos com o processo de se transformar a nossa mente, transformar os nossos hábitos, transformar a nossa rotina. E, consequentemente, isso tem sido inspiração uma para a outra, mas também tem gerado transformação em todos os ambientes que nós estamos. Então, 2025, o nosso podcast é só o começo daquilo que a gente vai fazer. Como você falou, eu vi esse movimento, eu sonhei com esse movimento, e ele não era pequeno, ele era grande. E quando a gente conversou, há mais ou menos um ano atrás, a gente nem, assim, não tinha ideia do podcast específico, né, Fran? Mas, como você falou, hoje a internet dá ouvido, e a gente quer falar para muitas pessoas. A nossa mensagem é muito poderosa. Nós, de fato, acreditamos que uma mente forte, ela transforma tudo ao redor. Quando você treina a sua mente, treina o seu corpo, você consegue ir para ambientes e para momentos e vivência que você jamais imaginou, né? E tem acontecido comigo, tem acontecido com você. E quando você fala em lealdade, você fala nos princípios que rege, né, esse projeto. Eu tenho certeza que isso vai ser algo que vai impactar muitas e muitas pessoas, e pessoas que vão querer entrar nesse movimento porque se identifica com isso, nessa verdade de transformação. Então, nós somos provas vivas de pessoas que, quando se unem com outra pessoa que tem o mesmo propósito, consegue fazer coisas inimagináveis. Não porque somos melhores, mas, ao contrário, porque somos esforçados o suficientes e humildes para entender que todos os dias nós podemos ser transformadas. Então, o Elas vai ter essa dinâmica, vai ter bate-papo. Sim. Tem muitas pessoas perguntando, vocês vão falar sobre vocês? Vamos ou não vamos? Nós vamos falar sobre nós. E aí nós abrimos uma caixinha de perguntas ontem, né? Até porque o público ficasse, interagisse com a gente, enfim. E as perguntas foram diversas. Relacionamento, saúde, mentalidade, atividade física. E você também recebeu perguntas. O que mais que nós recebemos? Gestão de tempo. Olha, para você perceber a quantidade de assuntos que as pessoas enxergam na Fran e na Bia. São assuntos diversos. Relacionamento, gestão de tempo, enfim. E nós sabemos falar sobre todos esses assuntos. Sim. Não porque nós falamos sobre isso, mas porque as pessoas também enxergam isso na gente. Não adianta a gente falar e as pessoas não enxergar, não ver isso. Você é exemplo daquilo que você fala, daquilo que você prega. Então, não adianta a gente pregar coisas que nós não vivemos. E nós vivemos essa realidade, né? Todos esses ciclos na nossa vida muito bem ajustado, seja profissionalmente falando, seja financeiramente falando, no relacionamento, na amizade, profissionalmente falando também. Então, eu acredito que a nossa vida como um todo esse ciclo, ela é muito bem estruturada. Então, as pessoas nos enxergam de alguma forma como referência. Por isso, eu acredito que tantas perguntas diferentes nos nossos stories, né? As pessoas querendo saber quando que vai ter o Elas, quero participar de novo, foi muito bacana, enfim. Então, a gente vai responder algumas perguntinhas já, porque tem muitas perguntas para a Bia, tem muitas perguntas para a Fran, para a Bia. E nós vamos responder algumas, não todas, porque teve várias perguntas. Nós vamos responder algumas e vai ser bem legal. Aí a gente sempre quer que as pessoas que nos acompanhem façam perguntas mesmo, né? Perguntas pessoais, perguntas íntimas. Sim. Eu tenho curiosidade sobre a Bia, quer saber alguma coisa que a Bia ainda não contou. As pessoas vão perguntar e nós vamos responder, com certeza. E, Fran, eu me lembro que em 2024 a gente começou um projeto que era o Café com Elas. Estou até olhando essa xícara aqui, que ficou linda.
E no Café com Elas a gente batia papo e era aí nós duas contando um pouco da nossa história. Sim. Então lá a gente já pensava aí em trazer algumas pessoas para entrar nesse café. Quando a gente pensa em café, a gente pensa naquele momento ali que pessoas intimamente estão conversando. A gente já chegou até a falar em alguns vídeos que a gente tem no nosso canal, que é o poder do ambiente da mesa. Nesse formato de podcast, contando um pouquinho aqui para quem está nos ouvindo agora, como que vai funcionar? Vai ser sempre eu e você? Vai ser eu e você e outras pessoas? Como que me conta um pouquinho o que está por vir aí em 2025? O que está por vir? Tem muitas novidades. Mas o mais importante é nós queremos fazer algo dinâmico. Então não é nada muito engessado, não é nada muito formal, tanto é que até a nossa vestimenta hoje foi um pouquinho mais descontraída, Sim. a cor não teve tanta formalidade. Nós queremos que você se conecte com a gente. Então a gente acredita que a conexão ela vem através de estar aberto para receber isso. Eu estou próximo, eu estou aqui para receber. Inclusive as cores, né? São cores neutras, não é um preto, por exemplo, onde existe uma formalidade, né? Uma cor preta. Então, existe... nós estamos receptivas, né? Para as pessoas. E aí, nós vamos receber convidados também, né? Ou elas, apesar de ser elas, transformam. Mas eu tenho seguidores no Instagram que também fazem perguntas. E eu acho isso muito bacana. Então, nós vamos ter convidados, sim. Vai ser um bate-papo, vai ser uma troca. Vamos ter cenários diferentes. Podia contar isso? Pode contar. Pode contar, pode. né? Teremos cenários diferentes. A gente já estruturou um cenário bem bacana, bem descontraído. Então, vai ser um momento divertido. Não vai ser nada muito engessado. Tanto é que esse momento aqui não foi nada programado. Nós chegamos aqui, vamos falar o quê? O que vai acontecer? Nós queremos que seja mais natural possível. E essa é a intenção. Então, teremos cenários diferentes, teremos convidadas, ou convidados também, uma vez ao mês. Esse convidado vai participar, não é isso? Produção, Exatamente. me conta. Acho que sim, né, produção? Pode Já ser teve um que balançar mude. de cabeça que sim. Mas o mais importante é começar. E nós começamos. E aí vai acontecer. Você falou algo importante que eu já captei aqui, viu, Fran? E quem está nos assistindo captou também, que o Elas Transformam, lá em 2024, era um movimento voltado mais para mulheres. Mas eu já entendi na sua fala, então, e eu queria que você falasse para a gente, se é isso mesmo. O Elas Transformam nesse modelo, nessa roupagem de podcast, ele vai falar de uma forma em geral, não necessariamente só para mulheres, é isso? Exatamente. Eu recebi pergunta de relacionamento e você também recebeu pergunta de relacionamento. Quem é a pessoa que eu me relaciono? Falando de casamento, de relacionamento. Meu cônjuge. Já pensou se nós fizermos um bate-papo falando sobre esse momento? Sobre o casamento, sobre os desafios, sobre a construção de um relacionamento? Como que a gente constrói um relacionamento? Como que a gente edifica uma casa? Como que a mulher sabe, edifica o seu lar? Criação de filhos, enfim. Então... nós vamos falar sobre esses assuntos, mas mais do que a Bia e a Fran, nós queremos trazer outras pessoas para falar sobre isso. Então, teremos convidadas, pessoas que vão ser estratégicas, pessoas que têm que trabalham, às vezes, né, com saúde, com beleza, né, às vezes uma psicóloga, não sei. Nós vamos trazer, principalmente, pessoas do nosso convívio, pessoas que a gente sabe da trajetória, que pagou um preço de transformação, de mudança, que pode falar sobre determinados assuntos. Então, vai ser um momento bem descontraído mesmo. Vai ser bem bacana, vai ser bem bacana. Eu estou na expectativa, porque, Fran, confesso que uma das coisas que eu mais recebo no meu direct é momentos onde que as pessoas estão, parece que, sedentas sobre relacionamento, de uma forma geral, né? Me perguntando quanto tempo que eu estou casada, como é que eu faço para... Esse ano eu vou fazer 17 anos de casada. Quanto tempo, como é que faz para ter um relacionamento assim? Enfim, então, quando a gente tem a possibilidade de ter um podcast onde a gente vai poder falar de diversos assuntos, carreira também, porque nós somos muito procuradas em relação a desenvolvimento, a treinamento, mentalidade, né? Inteligência emocional, que a gente brinca que a gente não quer nem fazer mais, não quer nem falar mais de tanto que a gente já falou nessa vida. Mas se a gente pegar todos esses temas e começarem a conversar, a gente vai ver que ainda assim a gente está num processo de transformação muito grande.
Então, essas pessoas que a gente certamente vai convidar para estar aqui para a gente são referência nesse processo de transformação e com certeza vai ajudar não só nós duas, mas as pessoas que estão ouvindo por aí. Então, 2025 já começou posso dizer, com uma energia, né, surreal. Eu e a Fran estava super empolgadas para começar esse momento, para fazer isso aqui acontecer. E como eu falei para você hoje, assim, eu sou muito grata por ter uma parceira tão generosa como você, que me ensina mas mais que generosa, estava pensando sobre o poder do Elas Transformam, Fran, e eu pensei no poder da amizade. Né, dessa parceria de duas pessoas que não se conhecem, em algum momento se conectam e falam, eu vou ser amiga dessa pessoa. E nós temos um tipo de amizade que não é uma amizade que bate, dá tapinha nas costas. Né, nós vivemos uma amizade onde nós falamos exatamente o que queremos falar uma para a outra e no processo de muita cura, de muita transformação. Então, ao longo desse tempo, a minha amizade com a Franciele foi quem conhece a Fran sabe que ela fala totalmente. Se eu tivesse que comparar você com alguém da Bíblia, eu compararia com o apóstolo Paulo, sei lá. Que já chega e já fala que... Fala que tem que falar, sem rodeio, sem... Eu falo que quem ama cuida, quem ama trata, quem ama orienta, quem passa a mão na sua cabeça, quem vive confirmando aquilo que você fala, quem vive te apoiando em tudo, quem não de apoiar, de falar, Fran, vou comprar um carro. Eu vou falar, claro, Bia, vai lá, compra o carro, eu estou aqui. Mas pessoas que estão dispostas a falar assim, ó, Bia, isso aqui não está legal, vamos mudar? Vamos por outro caminho? Porque a pessoa que passa a mão na sua cabeça sempre é a pessoa que não quer que você evolua, não quer que você cresça, não quer que você saia do lugar. E a pessoa que entende isso, que esse é um momento de transformação, ela vai muito longe, ela vai muito além. E a gente estava até brincando sobre isso. Eu não sei se foi hoje ou ontem, a gente estava conversando sobre algumas coisas. E eu falei, Bia, eu tenho tirado algumas pessoas da minha vida. Definitivamente eu tenho tirado algumas pessoas da minha vida. Quem são essas pessoas? Pessoas que não querem pagar o preço para estar do seu lado. Pessoas que não entendem o poder de uma amizade. O que significa uma amizade? O que de fato é isso? E eu acredito que durante o nosso relacionamento, que já tem quanto tempo? Olha, eu já nem sei. Não sei, uns 10 anos? Por aí. Acho que 10 anos. Sim. Foi uma construção. Né? Não veio e é uma construção, porque nós somos muito diferentes, mas a gente se completa em muitas coisas. E eu acredito que esse período de tempo foi o período de amadurecimento. A Bia gosta de rosa, eu gosto de azul, e está tudo bem, não tem aquela briga de ego, de uma querer falar mais do que a outra, porque aí já vira uma batalha, né? Quem que é a última voz? E durante o nosso caminhar, durante o nosso processo, a gente entendeu isso. Que às vezes é melhor o silêncio falar do que a palavra. Então, isso é um poder de uma amizade. Isso é amizade. Quando você ama, quando você corrige, quando você orienta e quando você está junto para o que daí vier. Esse é o poder da amizade. Por isso que o Elas... mais do que transformar outras pessoas. E quem estava aqui no nosso momento que nós fizemos, eles viram que primeiro foi uma transformação em nós. Nós precisamos pagar, nós tínhamos que pagar o preço para nos transformar primeiro, para depois transformar outras pessoas. Então não é nada vazio, tem muita coisa, né? Nós somos muito abundantes em tudo aquilo que nós nos propomos a fazer, porque nós passamos pelo processo. É como se fosse o diamante. O diamante, ele precisa ser lapidado, ele precisa ser restaurado para que ele brilhe. E passar por esse processo de restauração, ele dói. Ele gera desconforto, ele tira você da sua zona de conforto, ele faz com que você mude a sua mentalidade, mude o seu corpo, né? Mude tudo na sua vida. Então, o Elas, ele é como se fosse olhando para ele assim, é engraçado que eu olho para o Elas e eu vejo várias coisas. Eu vejo o momento que nós fizemos aqui presencial para tantas mulheres. Eu vejo lá 8, 9 anos atrás, quando nós sentamos para conversar. Eu me lembro quando nós fizemos vários ajustes.
E 8 anos, 9 anos, eu nem lembro quanto tempo tem que nós pensamos a primeira vez. De lá para cá, eu não sou a mesma Franciele. E você não é a mesma Bianca. Graças a Deus. Com certeza. Nós amadurecemos muito nesse processo, nessa caminhada. A gente levou muita porrada, a gente aprendeu muito, mas nós continuamos firmes. Sim. Algumas pessoas ficaram por esse caminho, mas nós continuamos seguindo um propósito. Então, acho que você vai me aguentar aí até pro resto da sua vida. Sabe o que eu tô lembrando aqui, Fran? Nessa semana eu recebi uma mensagem sua à noite, me mandando assim, ó, Bia, se você sumir e eu tiver que te procurar, quem eu vou procurar? E ela tinha me mandado, gente, várias fotos minhas. Eu nem sei se 1, 2 anos. E eu era totalmente diferente, né? Meio ruiva, cabelo muito loiro, mais escuro. Não, eu fiquei me perguntando como é que você faz com o seu passaporte, né? Porque todo ano você tá de um jeito. E aí eu fiquei curiosa para saber. Será que ela é barrada todo ano ou não? Porque, Bia, eu me transformo, mas igual você. É um negócio louco. Eu acho que transforma. Quando eu vi aquilo e eu tô olhando pro elas e comecei a rir, porque foi tão engraçado, eu falei, é verdade, gente. Se eu sumir, qual é a versão de mim mesmo que o pessoal vai trabalhar? Mas é interessante, porque uma das coisas que, nesse processo de transformação que eu fui aprendendo, né, em tudo que nós estamos falando aqui, é sempre ir para um próximo nível. Eu nunca estou satisfeita onde que eu estou, né? E, enfim, o meu físico fala isso. Ora eu estou mais musculosa, ora eu estou mais magra, né? Ora, enfim, o meu cabelo em si fala demais. Ora curto, sim, ora preto. E esse faz parte também do processo de transformação. Eu acredito que quando a gente se transforma, fisicamente falando, visivelmente falando, as pessoas percebem essa transformação. Quando a gente muda a nossa mente, as pessoas conversam com a gente e percebem essa transformação também. Não dá para falar que essa transformação é só no campo do eu tenho me transformado, mas as pessoas têm visto isso. Eu converso com uma galera que fala que quer pagar o preço. Bianca, eu quero muito ser desenvolvida. Eu quero muito ser transformada. E eu pergunto, você quer mesmo? Quero mesmo. E aí, quando começa, vai para aquele, sai do 97% da zona de conforto ali, vai para a zona de esforço que dói, porque o processo dói. Se você quer ser transformado, você precisa entender que o processo dói. Ao longo da nossa trajetória até aqui, teve vários momentos que gerou dor para gerar crescimento. Eu costumo dizer para as pessoas que estão mais próximas de mim, tá doendo é porque tá transformando, tá doendo é porque você tá mudando. E aí as pessoas, elas não querem pagar esse preço de transformação. E aí a gente olha e fala, não, Bianca, eu fui muito transformada. E você encontra com a pessoa depois de 10 anos, 5 anos, ela tá igual ou às vezes pior do que você viu há 10 anos atrás. Então, esse processo de transformação, para mim, ele fica muito claro que precisa ser visual. As pessoas têm que olhar na Franciele, e recentemente a Franciele perdeu, acho que, não sei, 8 quilos. Hoje ninguém pergunta mais se eu treino, tá? Porque agora mais, você já faz já faço assim, ninguém me pergunta mais. Mas se você pegar a Franciele 6 meses atrás, por exemplo, você vai ver, fisicamente falando, sim, uma outra Franciele. Se eu falo, há 6 meses atrás, conversando com a Fran, era uma outra pessoa. Hoje, eu conversando com você mais cedo, numa reunião, eu percebi que a sua fala já é diferente. Eu até falei, opa, quem é essa? É outra Franciele. Então, o barato é isso, é as pessoas que estão ao nosso redor perceber que a gente muda mesmo. Então, quando eu vi aquela mensagem assim, quem que eu procuro? Eu falei, nossa, eu tenho tantas versões de mim mesma, mas eu falei, é isso. O que eu não posso ficar é parada do mesmo jeito, as pessoas me verem entrando o ano e saindo o ano com a mesma mentalidade, com a mesma postura, com o mesmo físico. Se a gente quer alguma coisa, a gente vai lá e transforma. Então, eu acho que esse é o movimento maior que a gente quer inspirar nas pessoas. Muda sua mente e você vai certamente mudar as suas ações. Muda as suas ações e você certamente vai mudar os seus resultados. Então, não tem como falar que está mudando e não ser visual. Então, é esse processo mesmo. A Bianca é muitas versões dela mesma. Em um ano, você vai ver 5 tipos de Bianca diferentes. Cabelo diferente. Bom, que seu marido não vai passar vontade, né? Porque todo jeito. Exato. Você tá morena, você tá loira, você tá ruiva, você tá mais magrinha, você tá mais fortinha. Então, todo ano você tá de um jeito, né? Exato. Tá passando bem em casa. Mas você estava falando da questão da transformação, Bia. Eu acho que existe um desejo em muitas pessoas de mudança. Eu quero mudar. Só que as pessoas ainda não entenderam que o processo de mudança,
ele não é uma decisão que você toma hoje. Aí eu dormi, eu vou mudar. Amanhã eu acordo outra pessoa. Não, você acorda no outro dia tomando pequenas decisões diárias. É isso que faz com que você mude. Não é, eu vou esperar o final do ano, pular 100 ondinhas e fazer o planejamento do meu ano que vai mudar. Não. São decisões diárias. O que é decisões diárias? Tem uma pergunta. Como que você organiza o seu dia, Fran? Filhos, academia, trabalho, casa? É uma decisão. É uma decisão de acordar mais cedo, é uma decisão de treinar mais cedo, é uma decisão de se alimentar bem, é uma decisão de vir no trabalho, é um planejamento. Então, todos os dias, nós fazemos escolhas. E essas escolhas, elas vão determinar aonde nós vamos chegar. Só que as pessoas ainda não entenderam, porque elas acreditam que quando chegar num grande momento, eu vou tomar uma grande decisão e essa grande decisão é o que vai mudar a minha vida. Não. Isso nunca vai acontecer. Sabe por que nunca vai acontecer? Porque você precisa passar pelo processo de mentalidade. É uma decisão todos os dias. Eu decido me alimentar bem. Eu decido treinar. Eu decido ser uma boa profissional. Eu decido ser uma boa mãe. Eu decido ser uma boa esposa. E quando isso é colocado à prova, quando você está nas situações onde você, de fato, precisa decidir. É quando o seu filho te passa raiva, e aí você fala, se eu quero ser uma boa mãe, eu preciso ter um comportamento diferente. É quando na empresa você tem um desafio, e aí você fala, se eu quero mudar, eu preciso ter decisões diferentes. Então, toda a nossa vida ela é baseada em pequenas decisões que geram uma grande mudança. E não uma grande mudança que acontece do dia para a noite. Por isso que as mudanças elas são repentinas, são passageiras e elas vêm e vão muito rápido. O que a gente mais escuta, eu acredito que você também, durante a sua jornada, já escutou, agora eu mudei. Bia, aquele momento que você falou aquela palavra mudou a minha vida, gerou um impacto tão grande, agora eu fui transformado. Você não é transformado naquele momento. Aquela palavra ela só foi um start para você. O que vai definir se você vai ou não mudar são as decisões diárias que você toma na sua vida. Isso faz tanto sentido, Fran, porque eu já ouvi diversas vezes algumas pessoas me falarem que para mim é mais fácil. Mas para você é mais fácil fazer tudo que você faz no dia, porque eu faço muitas coisas durante o meu dia. E eu acredito, no início eu falava assim, mais fácil? Como assim? Mas eu acho que é mais fácil mesmo. Não porque, de acordo com essas pessoas, é mais fácil para mim, porque talvez eu tenha grana para fazer isso. E grana não tem nada a ver com disciplina, não tem nada a ver com constância. Sucesso tem a ver muito com rotina, que é o que você está falando. Para mim é mais fácil, de fato, fazer o que eu faço por dia. Eu estou acordando 4h45 da manhã. E tem uma amiga minha acordando 4h30, então eu vou ter eu falei que vocês vão ficar competindo aí. Agora eu vou ter que... Você fala que acorda 4h30, ela vai acordar 4h20. Aí você fala que acordou 4h20, ela vai... É assim, né? Você tem que ficar acordado, entendeu? Então, Fran, e aí, para mim, esse processo de ser mais fácil, eu concordo. Se torna fácil para você alguma coisa quando ela vira rotina na sua vida. Eu não tenho dificuldade nenhuma de acordar 4h45. No final de semana, quando eu falo assim, eu vou dormir até mais tarde, dá o horário de 4h45, eu já acordei. Então, eu acordo, eu faço, tenho meu tempo ali com Deus, eu faço um devocional, vou para academia, eu volto, já vou para aula de inglês. Isso constantemente, todos os dias eu tenho essa rotina. Venho trabalhar, tenho uma rotina, vou para casa, sou mãe, sou esposa. E aí eu concordo com as pessoas quando falam que é mais fácil. Não mais fácil porque eu tenho alguma coisa que elas não têm. O tempo é igual para todos. 24 horas para mim é 24 horas para qualquer pessoa. A questão é que lá atrás, para fazer todas as atividades que eu faço hoje em dia, eu me transformei a minha mente. Eu falei, eu quero fazer isso, então eu vou colocar isso nesse horário. Eu quero fazer aquele outro, eu vou colocar isso nesse horário. Eu acredito que as pessoas que querem ser transformadas, nesse ponto, elas precisam estabelecer uma rotina. Então, por exemplo, eu quero começar uma atividade física. Hoje eu vou 7 horas da manhã, amanhã eu vou meio-dia e depois eu vou 3 horas da tarde. A probabilidade de não dar certo é enorme. Porque quando você não tem compromisso com um horário específico, você não cria no seu cérebro uma rotina, a probabilidade de você falhar ou deixar para lá em algum momento vai ser inúmero. A partir do momento que você faz isso de uma forma constante, isso vai ser muito maior. Então, eu acho que tudo leva para aquele assunto do Elas Transformam. Eu acho assim, esse bate-papo aqui já deu para todo mundo perceber por que é o Elas.
e por que transforma. Exatamente. Porque tudo na nossa vida, a natureza, o ambiente, nós, é fruto de transformação, né? Graças a Deus. É fruto de transformação. E eu tenho certeza que tem muita gente que está curiosa, quer que a gente responda as perguntas. Muitas. E nós vamos começar a responder Você algumas. selecionou algumas, Fran? Não selecionei. Você vai pegar. Mas eu olhei algumas fazem sentido para elas, mas acho que a gente pode pegar ali de forma aleatória algumas e começar a responder, certo? Legal, vamos. Eu tô já Então, curiosa para saber quais são as suas perguntas. Fran, já deu para perceber que o podcast Elas Transformam vai ter muito bate-papo. Se deixar, a gente ficaria aqui horas e horas falando várias coisas, não ficaria? Exatamente. Mas a gente ainda precisa responder algumas perguntas. Vamos deixar para o próximo vídeo? Vamos! Eu acho que no próximo vídeo a gente responde. E se você ainda não nos acompanha nas nossas redes sociais ou Elas, entra lá, acompanhe um pouquinho da nossa vida, da nossa trajetória. Ou Elas também, a gente vai começar a movimentar muito o nosso Instagram agora. Dentro do YouTube, nós temos um canal, que é o Elas Transformam. Se você tem curiosidade para conhecer um pouquinho mais, acessa lá, entre e se inscreva no nosso canal. E compartilhe com todo Olha que mundo chique, que acha. se inscreva no nosso canal. É isso. Adorei. E mais importante, compartilhe com todo mundo que você achar que faz sentido o que a gente está conversando aqui, dos assuntos que a gente vai abordar. É isso.